Então, vamos começar. 7h25, né? Pessoal, depois, quem não tiver com a gente, assistir a aula gravada. Alguém se habilita, por favor, a fazer a nossa oração de início? Se quiser, eu posso fazer, Cris. Se não tiver ninguém... Pois é, acho que vai ficar para ti. Então tá bom. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixes, meu Deus, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males, e que assim seja. Com esta prece pedimos a Deus, as equipes espirituais responsáveis por este curso, a permissão e o damos por iniciado. Boa aula, Cris. Boa aula para nós, né? Então, gente, nós começamos a falar da personalidade humana na semana passada, passamos só um slide, né? E me ocorreu de fazer um comentário que o nosso objetivo não é que nós saiamos daqui especialistas em personalidade, pelo contrário, o que a gente quer é trazer uma ideia de que como isso funciona para a nossa evolução, né? Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, que a nossa abordagem é sempre com o objetivo de um conhecimento para nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa forma mental, nos nossos comportamentos, e para que realmente a gente caminhe, né? E caminhe para frente. Então, vamos seguindo. Esse slide nós já tínhamos visto, né? Mas como é só um, não custa retomar, que ele fala dos pensamentos e dos atos, que são longamente repetidos, que tornam-se hábitos e que constroem a nossa personalidade atual, né? E isso também é importante comentar, que a nossa personalidade ela não é estática, ou seja, nós não somos o que nós vimos no momento, ou seja, nós não somos isso, isso que vivemos agora, somos alguma coisa muito maior. E então estamos vivenciando esse momento evolutivo. Isso é importante que a gente entenda também. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito, em síntese, em nosso tipo individual. Nossas qualidades e instintos atuais são o resultado de nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam, e por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência de continuar da mesma forma no futuro. Esse fenômeno chama-se destino. Deixa eu só dar umas boas-vindas para Yasmin. Boas-vindas a todos, né? Mas a Yasmin é do nosso grupo de jovens, e acho que é a primeira vez que ela está entrando online aqui. Boa noite, Yasmin, seja bem-vinda. E aí ele diz, personalidade humana sobrevive à morte e é indestrutível. Ou seja, eu hoje tenho um corpo físico, o meu espírito, que é indestrutível, que é imortal, que sobrevive a essa morte física, e e aí eu gostaria de convidar vocês para que, conforme eu fosse falando,
a gente fosse realmente sentindo o que a gente está conversando. O que sobrevive à morte? Né? O que é essa personalidade? E o quão importante é eu me transformar? Se eu já sei que existe um passado, que existiram muitas reencarnações e que eu trago aí uma carga muito grande. E que se eu permanecer da mesma forma, eu vou trazer muito sofrimento, né? Então, personalidade humana sobrevive à morte e é indestrutível. É indestrutível, mas é mutável. Lei de evolução, que é igual caminho a percorrer, subida. Subir para a perfeição. Então, qual é o nosso objetivo maior? Por que eu estou aqui, encarnado, nesse mundo de provas e expiações? Pela lei de evolução. Porque existe o quê? Um caminho para que eu percorra. E eu posso escolher como eu vou percorrer esse caminho. Se é da mesma forma, de milênios que eu venho trazendo um comportamento que se repete, ou eu vou começar a olhar de outra forma e perceber que eu posso percorrer esse caminho de um outro jeito e que essa minha subida vai ser mais eficiente, vamos dizer assim. E o objetivo maior, subir para a perfeição. Por quê? O que é essa perfeição? Alguém se arrisca? Vamos lá, Jorge. Vocês acham? Agora eu vou fazer uma pergunta. Um dia essas encarnações vão acabar? Eu vou parar de encarnar? O que vocês acham? Acho que sim, né? Que esperamos que acabe as encarnações. E como que acaba? Quando o que precisa acontecer? O que é que a gente consegue um estado espiritual superior, né? Ótimo, bom, que você não tem mais ações negativas do que pagar aqui na Terra. Sim. Eu acho que você merece um plano espiritual, de ficar trabalhando num plano espiritual como um obreiro do bem e não tem necessidade mais de reencarnar aqui na Terra, né? Tem mais missões aqui na Terra, né? Que a tua missões é num plano espiritual, fazendo uma obra de bem, sendo um missionário num plano espiritual, né? Isso, Maria. Muito bem. É bem isso. A gente vai chegar um momento a um determinado estágio de perfeição que não será mais necessário a reencarnação, né? E é bem isso. E para chegar lá, esse caminho a percorrer, ele pode ser de várias maneiras. Errando, 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 fazendo as mesmas coisas, resistindo, sendo resistente aos erros, né? Ou seja, sou desse jeito mesmo, aquela famosa frase. E aí essa minha subida vai ser muito mais complicada. E esses conhecimentos que a gente vai trazendo é bem com esse objetivo, né? Para que esse caminho seja o mais, não vou dizer tranquilo, porque não é dessa forma, mas que seja mais em linha reta, menos curvo, né? E aí ele traz ainda as 5 leis prioritárias para a gente relembrar. Somos seres imortais, temos liberdade, Deus nos deu liberdade, para que a gente faça dentro das possibilidades, porque a gente já viu que existe uma lei, então eu me movimento de acordo com o que essa lei permite. Então, essa é a minha liberdade. A lei de causa e efeito, a reencarnação, que eu coloquei em negrito ali, porque nós vamos ter uma aula só sobre reencarnação, que é uma grande oportunidade que Deus nos dá, e evolução. Então, somos imortais, somos livres, mas temos a lei de causa e efeito que rege o nosso mundo, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Reencarnamos e evoluímos. A evolução, independente de que a gente queira ou não, é um movimento inerente ao ser humano, é um retorno para o sistema, ou seja, para Deus. Então, faz parte da vida de todos nós. O Jorge quer colocar alguma coisa? Claudine, alguém? Não, fez. Muito obrigado, está tudo perfeito. Deixa eu ver, alguém aqui quer falar? Esse quadro diz assim: vemos aparecer claras as linhas fundamentais do fenômeno de nossa vida.
regido por estes 4 princípios. Quais são esses princípios? A ordem. Eu não sei se vocês lembram na aula que a Maria Laura deu, no topo daquela pirâmide estava a ordem. E isso, a ordem é o nosso objetivo maior, porque nós vivemos em quê? Vivemos na desordem. Vivemos na desordem, né? Então, e o que é essa ordem? A existência de Deus e da sua lei que tudo dirige. Então, a partir do momento em que nós entendermos que realmente existe uma ordem e que eu não posso ser resistente a essa ordem, porque essa resistência é que traz o sofrimento. Então, nós vivemos de uma maneira desordenada. A indestrutibilidade, que é a sobrevivência à morte, a evolução, o fato de que o caminho da evolução não pode ser percorrido, senão atravessando níveis de vidas diferentes. Nos leva ao conceito de uma existência muito mais vasta, em que se juntam, com tantos anéis de uma cadeia, as vidas sucessivas, sem as quais não pode haver evolução. Então, gente, assim, ó, às vezes parece uma coisa tão absurda, né? Mas porque nós somos muito materialistas e só acreditamos naquilo que é comprovado cientificamente. Isso é uma característica do involuído, que tudo precisa ser comprovado cientificamente. Então, muitos de nós ainda têm dúvidas sobre a reencarnação. E se nós não entendermos o que é a reencarnação, não tem como compreender a vida. Porque se a gente compreende a vida entre um nascimento e um desencarne, é tudo muito injusto. E se eu compreendo que neste momento eu estou encarnada, nessa existência, com as características que eu tenho, com a vida que eu tenho, e que amanhã que eu quero dizer, daqui a algumas décadas eu posso encarnar novamente numa condição completamente adversa, passando por as coisas que eu olho hoje e julgo, ou que não gosto, ou que acho que não é correto, simplesmente a minha visão muda completamente. Eu deixo de julgar, por quê? Porque eu entendo que eu posso já ter sido daquela forma, ou ainda posso passar por aquela situação. Então, entender que esse momento evolutivo, ele é passageiro, ou seja, haverão muitas coisas ainda e houveram muitas coisas na minha vida. Então, nenhum de nós tem condição de julgar ou achar que o que as pessoas fazem é certo ou é errado. O finalismo, a nossa condição presente é o produto da nossa conduta no passado, como a nossa condição no futuro será um resultado de nossa conduta no presente. Tudo sempre em função da última finalidade da evolução, lei de causa e efeito. Então, nós já sabemos, nós já estudamos as trajetórias, já entendemos que existem 3 fases e que eu sei que o que eu faço hoje vai refletir no meu futuro, seja no meu futuro agora, né, agora que eu quero dizer nesta vida, nesta encarnação, ou numa próxima. Então, tá tudo encadeado, vamos dizer assim, né? Nada é separado. Então, como nada é separado entre nós, somos uma unidade, ou seja, o que eu sinto reflete em todos vocês e vice-versa, e a vida também. O que eu faço hoje vai refletir na minha vida amanhã, daqui a 10 anos e na próxima encarnação. O Pietro Baldi, ele tem essa nomenclatura de involuído e evoluído. Na verdade, são 2 tipos humanos, ele diz. Né? E o involuído é o que somos agora, que vivemos no planeta Terra, e o evoluído é o que podemos ser, ou o que já somos em essência, que é o nosso eu superior, mas que ainda não está desperto. Né? Então, eu gostaria de convidar vocês para que cada frase que a gente comentasse aqui, vocês trouxessem para a vida de vocês.
né? Então, a primeira frase ali do involuído é vive cegamente. Então, eu gostaria de perguntar para cada um, que vocês se colocassem, pensassem um pouquinho agora na vida, no dia a dia, em que momento eu estou cego? Normalmente eu vou dar uma notícia triste, a gente normalmente está cego 100% do tempo, né? Ô, Cris, Mas, oi, Jorge. é só para colocar, é cego perante a lei de Deus, tá? Sim, sim, Não é a sim. visão do corpo, para todo mundo entender. E não é que você esteja enxergando as coisas. É cego Usando se óculos. isso, se seu movimento Sim, que você está realizando está cego da lei de Deus ou não está cego. Você está enxergando sim, qual o objetivo da lei de Deus para aquele momento para você. É sim. isso, obrigado, Cris. Não, então, essa fala do Jorge é interessante, né? Porque às vezes a gente está tão cego que pensa que pode ser um outro tipo de cegueira. Então, na verdade, essa cegueira, sempre, tudo que a gente fala é em relação à lei, é em relação à vontade de Deus, porque a lei é a vontade de Deus, né? Então, quando ele diz assim, que o involuído vive cegamente, então ele realmente não enxerga que existe uma lei, ele enxerga tudo superficialmente, que nós também já falamos disso na aula de aparências e realidades, que eu acho que ficou bem claro, mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, né? Então, ele vive cegamente, ou seja, ele não vê as coisas em profundidade, ele se acha sempre injustiçado, então, está cego no processo, não consegue perceber o que aquele movimento da vida quer trazer para ele, ou seja, qual é a vontade de Deus dentro daquele momento que ele está vivendo. Movimenta-se ao acaso. O que é movimentar-se ao acaso? Vamos pensar em que momento da vida, em quais momentos do nosso dia a gente está ali, fazendo as coisas por fazer, sem consciência, ou seja, sem estar acordado. E aqui o acordado não é o dormindo na cama, né? É o acordado de estar desperto, consciente. Na maioria dos momentos da nossa vida, nós estamos nos movimentando ao acaso, sem perceber a vontade de Deus, ou seja, o lado espiritual disso tudo, o que que isso quer me trazer, o que que esse movimento quer me ensinar, ou quer me pedir o quê? Paciência. Exemplos pequenos da vida, né? Ah, tô ali fazendo meu almoço, minha mãe tá ali com o joelho machucado, tá cansada, tá triste, como que eu me movimento? Eu me movimento com irritabilidade, me sentindo coitadinha, que tenho que fazer as coisas, ou vejo como uma grande oportunidade de servir, de trabalhar a minha paciência. Obedece aos impulsos dos instintos. Quantas vezes por dia a gente faz isso? Ou seja, chega um impulso que vem do subconsciente, que é instintivo, simplesmente não passa pelo meu crivo da inteligência, eu não uso de inteligência, e falo, e faço, né? E tenho os meus desejos, e simplesmente cedo aos apelos dos instintos. O involuído é arrastado mecanicamente pelas forças da lei. O arrastamento vive mergulhado na ignorância, essa ignorância é do desconhecimento, concebe a vida de forma isolada, nascimento e morte, que é o que nós falamos anteriormente, ou seja, vou aproveitar tudo, a vida é uma só. Quantas vezes a gente ouve essa frase ou lê essa frase nas redes sociais e tudo mais. Então, esse é o tipo de frase, né, que não tem cabimento, porque não existe um nascimento e uma morte. A vida não é isolada, como nós já falamos. Não sabe quem é. E aí a gente volta a bater na tecla do autoconhecimento, porque realmente nós não sabemos quem nós somos. Concebe as posições materiais como realidade estável. Quantos de nós dá tanto valor para a matéria e acha que essa condição é uma condição estável? E a gente sabe que não é, porque ter o necessário é fundamental para o nosso conforto, para satisfazer as nossas necessidades, né, não as futilidades. Mas quantos de nós acha que essa posição material é uma realidade estável, que não pode ser mudada?
E aí, às vezes, a gente observa os reveses da vida e que nada é estável, e nós não controlamos nada, né? E aí ele fala do evoluído, que parece uma coisa muito além, mas que é possível sim, e que todos nós vamos chegar lá, porque lembra que dentre as 5 leis, uma é a de evolução. Então, querendo ou não, nós vamos chegar nesse momento. Uns vão demorar mais, outros menos, mas todos nós vamos chegar lá. E ele diz: o evoluído tem consciência que a vida vai além da morte física, ou seja, é um momento que nós estamos vivendo que precisa ser aproveitado, porque, volto a dizer, a reencarnação é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Então, a gente precisa fazer um bom proveito dela e não fazer a mesma coisa que nós viemos fazendo há milênios. Porque antes de encarnar, existe um plano reencarnatório. E a grande maioria de nós se propõe a muitas coisas que chega aqui, não faz absolutamente nada. E o nosso amigo Jorge, ele diz sempre, né, que uma das maiores tristezas do espírito é voltar para o mundo espiritual, que realmente é a nossa casa verdadeira, e ver que não fez nada daquilo que se propôs. Diz que é uma tristeza muito grande, é um desapontamento. O evoluído conhece o problema personalidade e destino, ou seja, ele entende e compreende que todas as ações, os desejos, os hábitos que ele cria vão fazer o destino dele. Então, o destino está em nossas mãos, e essa é uma frase muito verdadeira, porque o destino está em minhas mãos, porque é através do meu comportamento que eu lanço forças, trajetórias que vão construir o meu destino. Ele sabe quem é, ele tem o autoconhecimento verdadeiro, conhece o objetivo de sua atual existência, concebe as posições materiais como cenas postiças em contínuo deslocamento, ou seja, ele entende que hoje eu posso estar numa situação e amanhã numa outra completamente diferente, e que isso é devido, e que não adianta eu me agarrar no dinheiro ou na posição social que eu tenho, porque isso é mera ilusão. Ficou alguma dúvida em relação a esse quadro? Não sei se o Jorge quer comentar mais alguma coisa, que eu tomo a minha aguinha. Não, obrigado, Cris. Está tudo bem. Aí nós temos um quadro aqui que parece meio complicado, mas não é. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples, porque é realmente de muita importância que a gente compreenda. Então, ele diz assim: o que chamamos nossa consciência, dentro dos limites da qual percebemos, pensamos e nos sentimos vivos, não representa todo o nosso eu, mas só uma parte dele. O que ele quer dizer? Que a nossa consciência, ou seja, o estar presente agora, não representa todo o meu conteúdo mental, não representa todo o nosso eu. Porque essa zona consciente, ela não tem contato, a gente não consegue enxergar o nosso subconsciente, e também a gente não consegue enxergar o nosso superconsciente. Esse subconsciente, ou seja, esses instintos, eles vão emergindo de uma forma muito, às vezes muito intensa, mas desconhecida, né? Vamos supor, eu vou tentar dar um exemplo aqui de um atendimento, de um caso de um atendimento. Uma mãe que é super protetora de uma criança de 3 anos, super protetora ao extremo, né, de dormir na cama, de ainda dar uma maneira de madrugada, de se sente um medo. E não sabe de onde vem, né, o porquê daquele comportamento. E aí, quando isso ainda vamos falar de vidas atuais, né, fora todo o conteúdo que a gente tem das vidas passadas. E aí, quando a gente vai investigar um pouco mais, existia uma família, a família dela, ela como filha, era super protegida pela mãe, porque o pai era muito violento. Então, a mãe super protegia porque o pai era violento. Batia muito, né? Então, é um exemplo simples, mas assim, no subconsciente dela,
ela reverbera, ou seja, ela lembra de forma inconsciente o medo da violência do pai, e por isso ela protege o filho, mas ela não tem um marido violento, entende? Então, a gente reverbera muito num passado mais recente, que é o vivido nessa encarnação, como também em situações do passado. Tem um dos livros do Pedro, que é do Seara dos Pobres, é o nosso presidente. Ele conta sobre um menino que reverberou numa encarnação passada, onde ele era pirata. Ele foi fazer, parece, uma brincadeira na escola, que ele se vestiu de pirata. Ele reverberou numa vida passada e entrou em depressão, né? Então, o subconsciente é esse conteúdo que a gente traz e que a gente acessa, mas que não é um acesso consciente. Eu acho que ficou claro, né? Então, eu vou começar por ali. O subconsciente é o instinto, representa o caminho que já foi percorrido, vivido e assimilado, o passado invisível, adormecido, mais automático. Então, ele é invisível, ele está adormecido, mas ele é automático. Então, se eu criei um hábito de, vamos dizer assim, numa briga, eu me manifesto com muita raiva e eu nem consigo pensar, eu já tenho essa manifestação forte da raiva, isso já vem automático, né? Tá lá no meu subconsciente, porque eu tenho uma personalidade que foi construída dessa forma. E aí, ok, eu tenho a minha raiva guardada, e todas as outras e todos os outros sentimentos. Mas o que a gente está querendo trabalhar com isso? Eu vejo que eu tenho essa sensação, que eu tenho esse sentimento, e quando ele aflora, eu preciso estar consciente, usando da minha inteligência para quê? Para que eu perceba e transforme. Porque o subconsciente é como um iceberg. A parte pequenininha que fica acima da água é o meu consciente. E todo aquele bloco submerso é o meu subconsciente, ou seja, são os meus instintos. Então, é muito conteúdo, gente. É muito conteúdo que a gente tem guardado e que a gente realmente não tem acesso, mas que é automático e que foi criado através dos nossos hábitos. Por isso que eu falo tanto dos hábitos, né? Para a gente cuidar com o tipo de hábito que a gente vem criando na nossa vida. Porque se hoje a gente tem acesso a esse conhecimento, ele é um conhecimento fantástico. Porque eu sempre digo para o meu filho, eu digo, meu filho, se tu aprender isso na vida, para mim tá bom já. Sabe? Eu acho que já é tudo. Porque tu compreender que tu tens uma forma mental, uma forma de ação, de pensamento, os desejos, e que tu pode transformar isso numa coisa muito melhor, e que isso vai te trazer um futuro melhor, realmente é alguma coisa magnífica. É um conhecimento que não tem preço. Então, ele diz ainda, o consciente, que é a razão, suspenso entre duas zonas desconhecidas. Olha só que interessante. Então, o consciente fica entre o subconsciente, que é o instinto, e o superconsciente, que é a intuição, que a gente também não vê, que também é invisível, mas que está ali. Uma evolutivamente inferior, que é o subconsciente, e outra evolutivamente superior, né? E o consciente é visível, atual e ativo. Então, esse consciente também, agora já que o Jorge falou da história do ver, né? Não é o consciente de estar dormindo ou acordado, dormindo na cama, né? É o consciente de estar desperto. Porque existe o consciente, a pessoa está inconsciente, está desmaiada. Não é disso que a gente está falando, né? A consciência é realmente estar presente na vida, saber o que está acontecendo ao nosso redor. Fenômeno da evolução, assim, a razão domina o instinto, a intuição domina a razão. Então, eu gostaria de ficar um pouquinho nesse quadro e para que a gente entenda que a nossa atitude de agora, do consciente,
gente, desculpa. Esqueci de botar no mudo. Então, assim, ó, o nosso consciente, as atitudes que eu tenho agora, os hábitos que eu começo a criar agora, né, sejam eles mais benéficos da oração, da percepção, do entendimento, de agir com mais tranquilidade, de ter uma mente mais calma. Com o tempo, isso vira o quê? Minha pergunta. Vira um hábito, não é? Então, eu posso criar bons hábitos ou hábitos não tão bons. E quando cria um hábito, o que acontece? Ele vira o quê? É esse entendimento que eu quero que a gente tenha desse slide. Porque eu estou criando hábitos, tá? Então, se eu sei que o subconsciente, ele é invisível e ele é passado, e ele foi criado através dos meus hábitos antigos, os hábitos que eu estou criando agora no meu consciente, com a minha razão, de uma maneira mais inteligente, vai virar o quê? Vai virar subconsciente. Se vira subconsciente, como que vai ser o meu instinto lá na frente? Que conteúdo eu vou ter ali de instinto? Mansidão, tranquilidade, humildade. Estão entendendo como que funciona, como que gira isso? A importância da mudança de hábitos e do autoconhecimento e do estudo? Olha só o momento que a gente conseguir ter um subconsciente desse nível, a gente chega na evolução, chega no evoluído. Né? E aí ele fala ainda do superconsciente, que é a intuição. Representa o que ainda deve ser percorrido, vivido e assimilado, o futuro, e também invisível. E aí a gente diz assim, ó, quem participou das aulas presenciais teve a oportunidade de ter feito essa aula já, e a gente já é tudo, nós somos perfeitos, né? Então, nós temos o nosso eu superior, e Deus nos criou perfeitos, só que isso está soterrado. Então, o superconsciente é isso, eu acessar esse nível muito acima do meu eu superior. Só que eu só consigo esse acesso através da mansidão, dessa mudança toda que a gente vem pedindo através de todas as aulas que a gente tem feito. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, a gente está aqui para tentar responder. E se não, seguimos em frente. Cris, Oi? só queria complementar rapidinho que essa tua última fala é muito importante, né? Porque sempre quando a gente começa a conhecer esses 3 estágios, então o impulso primeiro é, quero atingir o superconsciente. Então, né? Sempre colocando a busca num ponto longe. E aí é importante frisar isso que tu falou, que a gente já é tudo, então a gente já é o nosso superconsciente. Só que para poder para que ele possa surgir sempre na nossa tela mental, né, para que ele prepondere, é preciso se conhecer, então é preciso compreender o subconsciente e o consciente. Não tem como eu ter acesso a algo se eu não conheço. Então, o superconsciente nada mais é do que a consciência, né, total do ser. Então, eu não vou atingir nada, né, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou ficar correndo em busca para ser o superconsciente, porque né, chegar em algum lugar, porque eu já tenho ele. Só preciso tirar essas lentes, que até ontem eu vi um exemplo muito legal. Não lembro agora onde é que foi que eu li, mas dizia assim, que a nossa consciência, na verdade, a realidade, ela é como um espelho empoeirado. Ela está refletindo a realidade de qualquer jeito. Ela só tem uma poeira, que são as ilusões que estão por cima. Então a gente só precisa limpar, né, tirar esse pó, para que esse espelho possa refletir a verdade. Que a gente possa enxergar essa verdade. Bem Era isso. só isso. Bem isso. E essas posições vão mudando, né? Então, aqui é um esquema para que eu acho assim, eu vejo esse slide como com muito ânimo, no sentido de que assim a vida da gente ela pode ser maravilhosa,
né, que a gente tem todas as potencialidades. Mas para isso a gente precisa utilizar de vontade e de determinação, para que a gente saia desse momento, desse congelamento, vamos dizer assim, para que a gente ultrapasse esse cinturão de imagens, vamos dizer assim, porque é o que a gente vive no dia a dia, as falas, os descontentamentos, e como se a gente fosse fadado a isso, sabe? Eu acho que esse quadro dá muito ânimo para a vida, vamos dizer assim, porque nós temos muita coisa para fazer, nossas potências são enormes, e aí a gente fica parado em determinado ponto, né? E reclamando, e achando ruim, não indo para frente, e é isso. E tá tudo ali. Eu sempre digo, né? Parece que tá tudo aqui em cima, é só a gente esticar a mão. É isso. Cris, Oi, Jorge. a Claudine falou que ela tem um espelho, o espelho ele está, vamos dizer assim, embaçado, empoeirado. Sim. E seria bom que todo mundo entendesse assim, a razão ela supera o instinto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você estiver dominado por um instinto, se você usar o porquê, por que eu estou assim? O que é isso? Que força é essa? Isso é a razão. É um processo de analisar aquele sentimento e aquele pensamento que você está passando naquele momento. Esse simples ato tira você do automatismo, do condicionamento, da mente mecânica. É lembrar todo mundo que o nosso problema atual na evolução é exatamente a inércia, exatamente estar preso, congelado a determinados aspectos ainda inferiores do mundo da luta, do mundo da astúcia e só. A nossa inteligência, que teria que nos libertar, ela também está aprisionada por inércia. Ela trabalha no mundo dos instintos, no mundo inferior. Então, para sair disso, para sair de um automatismo, é necessário usar essa inteligência fora dessa prisão. Porque exatamente esse processo de compreender o momento, de analisar e de entender, é que vai tirar a gente desse condicionamento. Então, como é que eu faço? Eu tenho sempre os meus pensamentos, as mesmas mágoas, os mesmos ódios, a mesma cólera. Eu acho que sempre eu sou inseguro. Então, quanto mais você entender e compreender o porquê disso, e principalmente a dualidade disso, que é o superconsciente. Um exemplo, se você é muito colérico, muito raivoso, o superconsciente do colérico é a mansidão, é ser um cara manso, afável, doce, compreensivo. Então, se no momento da cólera você conseguir entender que tudo é continuidade, que seus instintos eles precisam evoluir a partir da sua vontade e a partir da sua inteligência e a partir de um conhecimento que já está dentro de você, que não pode ser usado exatamente pela força que tem os instintos, e essa força você precisa entender ela como autodomínio, autocontrole do seu psiquismo e do seu ser, que é necessário se libertar, senão você não vai alcançar o superconsciente e nem a evolução, vai continuar estacionado. E para isso precisa desenvolver as potências, dentre elas a inteligência, a razão, a capacidade de analisar o momento de sua vida, aquilo que está ocorrendo, e entender a ideia de Deus para aquele momento, e começar a compreender tudo, criar uma nova forma mental de compreensão e não de explosão instintiva a todo momento, e achar que você está sempre com a razão, que não é um fato. A cada instinto que você repete, você aumenta a velocidade, aumenta a prisão, aumenta a contração, fica mais difícil de sair dele, e ele vai se repetir, e vai vibrar, e vai trazer para você mais pessoas, e você vai voltar a fazer, vamos usar a cólera, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, até que a lei de destruição vai vir e vai causar uma doença ou algo assim, para que você pare para pensar. Mas se você começar, você, eu e todos nós, a usarmos as potências,
o que a vida está pedindo? Que a gente pare, respire e compreenda cada momento que a gente está vivendo. E saiba ter autocontrole e autodomínio desses instintos a partir da razão, a partir do processo analítico e de compreensão. E deixar o aspecto de luta, deixar o aspecto de astúcia, de fuga da sua própria realidade, buscando escapismos e desculpas para fazer o trabalho psíquico, espiritual que você precisa fazer. Muito obrigado, Cris. Valeu, Jorge. Eu acho que é hora, a gente já tem conhecimento suficiente para largar as bengalas, né? As muletas, as bengalas. E o que são as muletas e essas bengalas, né? É o outro. Ah, porque fulano é assim, fulano é assado, e me faz isso, e me irrita, e tem um comportamento que não me agrada e tal. Então, quando a gente começa a largar essas muletas e a ver que eu preciso entender o outro exatamente como ele é, e que ele precisa, inclusive, da minha compaixão, da minha oração e da minha compreensão, a minha vida muda. Então, o resultado normalmente não é aquele que a gente deseja, mas é o que a vida traz para nós, porque é com aquele resultado que vai existir o entendimento de mim, né? Então, nós somos a causa primeira de tudo, isso é fato, nós já sabemos disso, e é responsabilidade de cada um crescer, porque eu não posso crescer pelo meu filho, né? Eu não posso crescer pela minha mãe, eu só posso crescer por mim. Então, cada um precisa realmente tomar as rédeas da sua vida. E não temos nenhum lugar para chegar, como a Claudine falou, porque a partir do momento que eu quero chegar a um determinado lugar, eu estou travando o meu processo evolutivo, mas eu não posso ficar na inércia, né? E eu acho que a vida pede, eu acho não, eu tenho certeza, a vida pede para a gente o tempo inteiro e Deus nos oportuniza o tempo inteiro para que a gente possa evoluir, né? Então, vamos usar nossa vontade, gente. E aí ele traz algumas características do subconsciente, que é o eu inferior, vibra ao acaso, emotivo e instintivo. Ótimo, né? Eu lembro que quando eu era muito chorona, e o Jorge sempre me dizia, né? Não, né, não que chorar seja ruim, mas a pessoa é muito emotiva, quando a gente é muito emotivo, a gente deixa de olhar a realidade e a gente fica só na superficialidade das coisas, né? Então, eu olho, choro, tudo eu choro, então, aconteceu tal coisa, eu choro, mas eu não vejo por trás, o que aquilo traz? Quando eu vejo uma notícia triste e que a gente consegue ter uma percepção o que aquilo oportunizou na vida daquela pessoa, o que espiritualmente aquilo significa, eu deixo de chorar tanto, porque eu deixo de ser tão emotivo e tão instintivo. Hoje, acho que foi a Maria Tinelli que colocou no nosso grupo um videozinho sobre uma senhora que desencarnou de Covid, né? Que veio, trouxe uma mensagem, que era para ela ter desencarnado, o plano era para ela ter desencarnado de um câncer e teve oportunidade de desencarnar com a Covid de uma forma menos dolorosa, mais rápida. Então, assim, mesmo na dor, sempre existe o bem. E isso, a partir do momento que a gente é emotivo, a gente só chora por tudo e acha que tudo está errado, que tudo é injusto. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar as coisas com mais profundidade, a gente deixa de usar tanto o subconsciente. Por quê? Porque eu acabo utilizando muito mais da minha inteligência. E por que a importância do estudo? Porque quando eu estudo, eu aumento a minha percepção de uma tal forma que não é mais tão simples emitir um parecer, um comentário. O que tu acha disso? Olha, hoje em dia, o que eu acho disso? Tem que pensar muito para saber se eu acho alguma coisa de determinado fato, né? Porque a gente começa a ter uma percepção um pouco maior e entender que não existem, que não é tão dividido certo, a realidade de alguém é certa ou é errada, né? E segue cegamente os impulsos do instinto, reações inconscientes, não utiliza seu intelecto para pensar, isso tudo é o subconsciente, né?
impressionável e sugestionável, é movimentado pelo que impressiona os seus sentidos, então isso é muito interessante, nós temos os 5 sentidos, então somos muito impressionáveis, tudo que mexe com esses sentidos, imita, repete o que os outros fazem, então somos como rebanhos de ovelhas, isso é fato, tanto que a nossa mídia, né, a nossa TV, movimenta a massa, por conta da ignorância que a gente vive, da falta de critério, de observar as coisas em profundidade, a gente ouve e sai falando, sem saber se é verdade. Não sei se o pessoal lembra dos critérios da aula passada, os três pontos, né? Se realmente é verdade, se realmente vai fazer bem para alguém aquele comentário, e agora o outro me fugiu. E aí ele diz que o subconsciente é como se a gente estivesse na escola primária, né? A gente está aprendendo lá o beabá ainda. Repetimos por sugestão, imitamos um modelo, até que pela longa repetição mecanicamente se adquire os hábitos. Olha só, gente, que importante esse item. Imitamos um modelo, até que pela longa repetição mecanicamente se adquire os hábitos. Então, olha aí, a gente criando os hábitos, né? E de forma inconsequente, porque por repetição e mecanicamente, quando é mecanicamente, não existe pensar. Como diz o Krishnamurti, não existe o correto pensar. E assim nós vamos adquirindo os nossos hábitos e impregnando o nosso subconsciente desse tipo de informação. Não possui recursos mentais individuais, as soluções oferecidas pelo subconsciente coletivo representam um único guia para encontrar uma norma de conduta. Ou seja, resumindo numa frase, não sabemos pensar por conta própria. Não tem consciência da sua ignorância. Esse aí somos nós. Ô, Cris, é que pensar, todos nós pensamos, é que refletir e analisar que ninguém faz. Que é o problema da coisa, né? Porque todo esse texto que você está falando, ele vem também do estudo budista, né? Porque isso daí eu já estudei tudo na escola budista ortodoxa, né? Que é a transformação da mente, né? E seus defeitos, que eu sempre falo. Mas para tudo isso precisa ter uma evolução espiritual para que esclareça que como a outra moça falou lá antes, que a nossa mente é igual a um espelho sujo que depois você vai limpar para que ela fica mais clara, que ela fica nítida, né? Então essa limpeza, né, que esse espelho fica claro, é você limpar a tua mente dos pensamentos errados que a gente tem, né? Porque a gente tem mania de pensar, a gente não tem mania de refletir, de analisar, de pesar, de medir, né? Nem os pensamentos e nem os nossos comportamentos, porque a gente isso vem dos textos budistas, né? Que a gente chama de erros, de defeitos da mente. Eu sempre falo os defeitos da mente que a gente tem que erradicar. E a gente vai erradicar esses defeitos, né? Que a gente tem mental através da elevação espiritual, porque a elevação espiritual é aquela luz que vai clarear o espelho da nossa mente e que vai clarear, né? E dar uma dimensão tipo 180 graus da nossa mente, da nossa capacidade de compreensão, de entender. E também tem a natureza intrínseca dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos problemas que a gente não entende. Com isso a gente vive inconsciente, porque a gente não tem esse conhecimento que vai de lá do imaginário, né? Que seria a natureza dos problemas que vem lá das nossas reencarnações, que a gente não sabe e não se lembra. Mas no budismo se diz que a gente não ensina, não se diz, né? Que a gente não lembra do que a gente fez nas vidas passadas, porque a gente não tem uma elevação espiritual. Inclusive os Dalai Lama, né, e a sua santidade Dalai Lama, para quem não sabe, eles não vêm escolhidos assim como vota para o Papa, né? Votaram os 50 cardeal e elegeram um Papa. A sua santidade Dalai Lama não vem escolhida assim, ela vem escolhida
através o que ele tem que lembrar das suas vidas passadas, o que era até os seus vestidos, seu sapato, o seu relógio, o seu caderno da escola. Ele tem que reconhecer o que era seu de vidas passadas, de 1, 2, até 3 vidas passadas, para ele ser reconhecido o Dalai Lama. Esse que temos agora, a Sociedade Santidade do Dalai Lama, eles vêm escolhidos assim, né? Porque para eles têm que lembrar das vidas passadas, né? Então, se diz que a gente, no budismo ensina que a gente não se lembra daquilo que a gente fez, de quem a gente era das vidas passadas, aquilo que a gente fez de bom e de errado das vidas passadas, porque não temos uma elevação espiritual. Sim, Por isso que mas assim, Mary, eu entendo, mas assim, ó, o que a gente precisa focar, eu acho que realmente não é necessário lembrar do que se passou, né? O que a gente precisa focar é que qual é o nosso objetivo principal? É a lei de Deus. Então, nós sabemos que existe uma lei, e nós temos o não, mas evangelho que nos direciona, né? Então, a assim, lei, lembrar mas a elevação espiritual se dá sim. Sim, não, das eu leis. entendi. É só para a gente não fugir muito do assunto, mas assim, ó, a questão toda é que nós temos um evangelho, né? Então, Jesus veio há 2000 anos, há 2000 e alguma coisa, né? E nos trouxe os ensinamentos. Então, nós continuamos da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa focar em que tipo de comportamento que a gente está tendo perante a lei de Deus. Porque é isso que vai fazer com que realmente a gente evolua, porque o que a gente foi, ok, já fomos, né? Então, tá tudo certo. Mas o que está escrito no Evangelho de Cristo e no escrito de Siddhartha não são diferentes, um não Sim, sim, contradiz. claro. Não, é que eu só não quero fugir do assunto da personalidade, entendesse? Eu te entendi, Ah, perfeito, maravilhosa a tua contribuição, tá? Porque senão a uhum. gente foge muito da questão aqui que a gente quer seguir em frente com a nossa personalidade. Mas muito bom. E então ele fala que o subconsciente está fora da percepção da consciência, né, que a gente já viu no quadro anterior, que esta é a zona dos instintos, fruto das lições aprendidas no passado, como dos automatismos adquiridos pela longa repetição e que por isso não precisam de controle da consciência para realizar o funcionamento, que se tornou mecânico do organismo físico. Então, a gente tem um subconsciente, né, que a gente vem construindo há milênios, como a gente já sabe, e que isso ficou mecânico, né? Tanto que ele diz ali, eu não precisa do controle da consciência para realizar o funcionamento, que se tornou mecânico do organismo físico. Então, a maioria de nós, evoluídos, trabalha no subconsciente, ou seja, no nosso dia a dia, em poucos momentos, eu garanto para vocês que a gente está desperto. Normalmente nós estamos na inconsciência, trabalhando no automatismo, fazendo, acordando, comendo, bebendo, trabalhando de forma automática. Tanto que eu já ouvi relatos assim das pessoas dizerem, eu saí de Florianópolis a Tijucas e quando eu vi eu já estava no meio do caminho e parece que a minha mente voou. Ou seja, a gente não está presente, né? Não está no momento, não está situado. Ou a gente está no futuro, ou está pensando no que vai acontecer, ou está pensando no que já aconteceu. E por isso que a gente vive no automático. Acaba criando, e é um hábito que a gente cria, né? E isso acelera muito a mente. E quanto mais essa mente acelera, mais complicado fica, porque mais aprisionado a gente vai ficando a esses pensamentos, né? E aí, assim, e uma coisa importante, acho que vai ter um slide que vai falar disso mais para frente, mas é que, assim, a gente não vive isolado num patamar desse, sabe? A gente transita entre os estágios, entre os estados, né? E aí ele fala do consciente, que é o eu médio. Então, oi, Jorge. Oi. Oi. Pode voltar lá um pouco, Cris? Eu queria Uhum. falar um pouquinho sobre o subconsciente ainda, se tudo bem. Eu queria... Assim, a mente percebe, gente. É isso que vocês precisam entender. A inteligência entende e compreende, mas a mente percebe. Se eu só tenho um conteúdo que vem do mundo animal, que vem do mundo da força, da luta, da astúcia,
eu percebo a minha vida e as pessoas e as coisas que me acontecem com essa forma mental, porque eu não tenho outra, eu não construí outra. E isso quer dizer que quando nós olhamos uma pessoa e julgamos, ou olhamos uma situação e achamos ela boa ou ruim, segundo a minha percepção, que vem segundo as minhas experiências de vidas passadas, que está no automatismo, então eu tenho praticamente uma reação, né? A minha mente se identifica e eu reajo. Mas eu reajo com aquele conteúdo. Aí é que está o momento que eu queria que vocês entendessem dos erros que a gente comete diante da lei de Deus através do próximo. Quando o Evangelho diz, não julgueis, aí você olha para uma pessoa e você julga. Mas você julga segundo a sua concepção. E é desse ponto que eu queria saber. Se você parar para pensar que você está julgando segundo uma percepção que você tem, e se você usasse a razão nesse momento e perguntasse qual é o fato real que tem aqui, porque minha percepção está errada. E fatalmente está. Porque se sua percepção ela não tiver concordante com Deus, convergente com a lei de Deus, ela está errada. Você está julgando e observando e percebendo algo segundo o seu conteúdo mental. E é isso que vocês precisam entender. Então, quando você olha para um problema que você está passando, você está reagindo àquele problema com esse conteúdo mental. Mas existe outro jeito de você resolver isso, que é o jeito real, que é o jeito verdadeiro, que é o jeito dentro da lei de Deus. Então, vou usar um exemplo. Se eu olho uma pessoa e digo, não gosto dessa pessoa, porque não gosto do que ela faz. Mas se eu perguntar, essa é minha percepção, e a minha percepção é falsa. Agora, se eu perguntar qual é a percepção verdadeira, é que ele também é filho de Deus, é que ele também é meu irmão, e que ele está me ajudando a perceber uma verdade que eu não consigo, porque eu vivo no automatismo. Vejam como muda a situação de figura. E se nós perguntássemos isso para tudo na vida? Eu estou num sofrimento, eu estou de baixa estima, mas essa é minha percepção. Eu estou olhando para alguma coisa e estou percebendo com a minha forma mental. Mas existe o jeito certo, o jeito real, o jeito verdadeiro, a única verdade do universo, que é a lei de Deus, de você olhar para todas as coisas e você tem duas percepções, das quais nós só usamos uma, que é a nossa, que é mecânica, que é automática, que vem do mundo animal, que vem do mundo das reações, que vem do mundo da força, da luta, da astúcia, da enganação. E é isso que precisa entender, é construir uma mente a partir do consciente de ver as coisas pela verdade e não pela nossa percepção. E aí nós estaríamos mudando a nossa percepção para um outro tipo de conceito, para um outro tipo de patamar, que não mais aquele dos mundos inferiores. É isso, Cris. Muito obrigado. Eu vou pegar o teu gancho aí para ainda ficar mais claro. O primeiro exemplo que o Jorge deu, alguém faz uma coisa e eu reprovo. Então, se eu começo a olhar para isso da maneira correta, além de eu ver que eu tenho uma percepção equivocada, essa pessoa vai estar me ajudando a ver o quê? Porque quando eu acho que todos estão fazendo a coisa errada e só eu faço a coisa certa, o que eu tenho em mim? Muito o quê? Além de todo o resto, né? Mas muita arrogância. Então, esse é a mágica da coisa, né? De a coisa acontecer e eu mudar esse polo de me achar injustiçada ou de ninguém faz o que eu quero que faça. Deixa eu só Meg! Peraí. Acho que deu. Então, de que as coisas não correm como eu quero e ainda aquela criatura ali está me dando uma informação preciosíssima, que é o quanto eu sou arrogante. Então, quando eu me irrito com as coisas, alguém deixou o carro na frente do meu portão, deixaram a porta aberta, fizeram isso, fizeram aquilo.
está se movimentando alguma coisa ao meu redor e eu não estou contente. Poxa, por que eu sou tão irritada? Né? Por que as coisas têm que ser sempre do meu jeito? Esse é um olhar convergente com o Evangelho. É um olhar convergente com a vontade de Deus. Né? Ou seja, eu me acho coitado, nossa, as coisas acontecem comigo o tempo inteiro, eu não tenho sorte, e aqueles pensamentos, né? E aí eu olho para isso da forma correta e disse, nossa, da onde vem essa carência toda? Por que eu sou tão carente? Então, dá para transformar tudo em muita informação, e informação valiosíssima. Eu já falei aqui outras vezes, às vezes quando alguém me fala alguma coisa, eu disse, puxa, que informação bacana. Realmente, eu vou analisar isso com muito... E não é deboche, né? Porque às vezes parece, nossa... Não, é uma informação preciosa. Esses dias o meu filho me disse uma coisa e eu não lembro as palavras que ele usou. Ele me disse assim, tu achas que eu não sou capaz? Aí eu disse, não, mas eu nunca disse isso para ti. E ele disse para mim, não dissesse com todas as palavras, mas desse a entender. E aquilo me deu, sabe? E eu disse, realmente, eu tive atitudes que, nas entrelinhas, eu disse para ele que ele não era capaz. E me fez refletir muito, assim, a minha falta de amor, o meu controle exagerado, a minha falta de, sabe, a minha arrogância de achar que tem que ser como eu quero. E às vezes dói, dá vontade de chorar, né? Não vou chorar aqui. Sempre que a gente fala de filho, é muito delicado, né? Então, mas são questões maravilhosas, assim, que fazem com que a gente realmente acorde, que a gente tem tudo para ser feliz e a gente faz o serviço contrário, né? A gente trabalha contra a gente. E vamos em frente. Então, aí a gente estava falando do eu médio, né? Forma mental mais complexa, ou seja, já consegue ver tudo de uma forma mais complexa, mais elaborada. Ele é controlado, racional, acima de sua sensibilidade construiu o intelecto, ou seja, trabalha no campo da inteligência, analisando, observando, vibra e pensa. Não somente imita, mas se orienta. Com sua inteligência, controla os instintos e as emoções, né, que é o que a gente tanto quer fazer, e é através desse trabalho, desses exemplos que a gente acabou de dar, que a gente consegue trabalhar com a inteligência, porque esse tipo de observação passa pela inteligência, e é uma potência que a gente tem, que a gente usa muito pouco, e é através disso que a gente controla os instintos e as emoções. Não se abandona aos impulsos do subconsciente. Percebe não somente o que revela os sentidos, mas também as ideias. Entende e resolve seus problemas. Olha, quando a gente chegar a entender os problemas da gente, olha, aceita as normas da ética, não as repetindo, mas com autonomia de juízo. Isso quer dizer o quê? Deixa de ser um repetidor, né? Ele entende as normas, não por repetição, mas porque ele entendeu. Então, ele pratica alguma coisa que ele compreende através da inteligência. Não conhece tudo, sabe que há limites em sua sabedoria, ou seja, nós não sabemos quase nada. Não fica satisfeito no mundo de mistérios. Seus problemas vão além da fome e do amor, quer evoluir, ou seja, ele deixa de ser instintivo, sexo, comida e sono, que é o que a maioria da humanidade vive, né? Ele quer evoluir, ele quer muito mais que isso. Nós vamos fazer uma aula sobre o mito da caverna de Platão, e muito interessante, que traz essa problemática, né, do ser que começa a se remexer naquela posição e que não está mais contente com esse mundo que vive, com esse conhecimento limitado que tem. Quer mais, é sinal de evolução.
Compreender e julgar com a inteligência são qualidades que agora se vai desenvolvendo. Esse julgar, gente, compreender e julgar. O julgamento, julgar por julgar, não é válido, nós já sabemos. Mas quando nós temos um exemplo e que a gente faz um julgamento com o objetivo de compreender e de elucidar nossas ideias, ou seja, de aprendizado, é nesse sentido que ele quer dizer, de julgamento, né? E não o julgamento que a gente está habituado aí de julgar por julgar. A parte superior corresponde ao superconsciente, ou seja, o eu superior, que também está fora da percepção da consciência. Esta é a zona das qualidades superiores ainda a conquistar no futuro. Ou seja, já temos isso tudo, somos seres completos, mas precisamos conquistar, porque isso está de forma inconsciente. A zona das antecipações evolutivas, onde excepcionalmente se realizam as superiores funções psíquicas e espirituais da intuição do gênio. Então, quantos de nós, né, tem intuições? E teríamos muito mais intuições se tivéssemos uma mente mais tranquila, usando mais da nossa inteligência. E esse é o caminho do superconsciente. Então, o eu superior construiu o intelecto, sabe pensar, adquiriu uma qualidade nova, a intuição. Percebe a verdade por visão, compreensão imediata. Atinge por intuição o conteúdo do pensamento que constitui a lei que tudo rege, porque essa lei já está gravada dentro de nós, gente. Porque a gente não tem esse acesso, porque nós não chegamos nesse superconsciente, esse eu superior, a gente não conseguiu se desenvolver a ponto, mas temos toda a capacidade para fazer com que isso vire realidade. Tem o conhecimento do sábio, fica espontaneamente convencido porque tem o sentido da verdade, como o nosso olhar tem sentido das cores. Ou seja, o superconsciente, a verdade é como ver uma cor, né? E, ao contrário, o inconsciente, o que a gente precisa? Das provas, né? Das provas científicas e tudo mais. Não precisa de provas científicas, quem as exige é o cego. Sua ética é sua própria consciência, parece mais livre, substancialmente é mais exigente e rigorosa. Não é uma ovelha que pode transferir aos pastores a sua responsabilidade, mas tem que assumi-la diretamente perante Deus. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo, nós somos responsáveis pela nossa evolução. Não adianta a gente querer colocar nas mãos do pastor, né? A gente tem a nossa parte, Deus nos dá todas as oportunidades e a gente simplesmente está ali, como uma ovelha esperando, né? E não é a função correta. Deus quer que a gente deixe de ser uma ovelha, né? E sim assuma a responsabilidade da nossa evolução, e isso através da mudança de comportamento, transformação dessa mente mecânica num ser evoluído, num espírito evoluído, né? Não sei se esse é o termo exato, mas é o que me ocorre. Aí aqui a gente tem uma imagem, um pedacinho para fora, né? E todo um conteúdo submerso. Ele diz que no biótipo humano comum, no nível médio, o eu funciona consciente, enquanto as atividades do eu inferior, como as do eu superior, ficam escondidas, ocultando-se na zona misteriosa do inconsciente. Então, é aquilo que aquele quadro mostrou lá no começo, né? A gente tem o consciente, que é a parte visível, que é eu aqui agora, cada um de vocês aí agora, mas temos numa zona não conhecida, ou seja, não visível, tanto o superconsciente
como o inconsciente. E que a gente pode acessar todos os níveis, né? Então, quando falamos de personalidade, ela pode ser entendida em sentido restrito somente na sua parte perceptível. Ou seja, a personalidade é a nossa parte perceptível. Consciência seja em sentido mais vasto, em sua totalidade, que contém também a sua parte invisível, subterrânea, em que se estende também ao inconsciente. Então, o que é a personalidade? É o que eu estou vivendo hoje. Né? Então, ela é o quê? Ela é transitória? Ou ela é estática? Né? Então, eu posso transformar minha personalidade. Então, ela é transitória. Falar, Jorge, um pouquinho? Já estou ficando rouca. Não, Cris, obrigado. Está tudo bem. Não sei se a Claudine quer falar alguma coisa. Claudine quer falar? Ela é transitória por quê, Cristina? Por que ela é transitória? Agora eu vou te perguntar de tudo que a gente já falou. Porque ela porque tudo é impermanente. Sim, então, hoje eu posso ser uma colérica, eu posso trabalhar a minha cólera e transformar a minha personalidade, entende? Não, porque tudo é impermanente, Sim, nada é sim, sim, permanente. isso mesmo. Porque senão não ia poder transformar a tua cólera. Aí a gente já está fadado a viver nesse mundo, nesse estado de sofrimento, né? Mas é por isso que a gente tá vendo essas questões, porque a gente tem a capacidade, a gente tem as potências, que a gente já falou tanto, e a gente tem a nossa vontade, que é como se fosse uma usina, né? Então, só que a gente não utiliza. A gente utiliza para outras coisas, né? E acaba não utilizando para o que, na verdade, direcionando para o que é benéfico. Então, aqui tem um desenhozinho que é uma casa. Então, a gente tem o sótão, que é o superconsciente, que é o futuro, né? A parte social da casa, que é o consciente, ou seja, é onde a gente vive mais, e o porão, que é o subconsciente. Então, a gente transita nessas três áreas durante a nossa existência, né? Nós não vivemos, eu estou só no superconsciente, ou estou só no consciente, ou estou só no inconsciente. Mas na maioria do tempo a gente vive no porão. Isso é fato, né? Por tudo aquilo que a gente já conversou. E ele diz: isto é possível porque o eu existe em todos os três níveis. Então, é o eu inferior, o eu médio e o eu superior. Mas em forma diferente, isto é, acordado, atual e ativo no consciente, que é a parte social da nossa casinha ali, adormecido, latente ou automático no inconsciente, que é o nosso porão. Né? E aí a gente tem uns lampejos, assim, de quando se tem muita mansidão, muito treinamento, muita meditação, a gente consegue subir no sótão em alguns momentos. Os três níveis não representam compartimentos fechados, mas o ser pode oscilar de um para o outro nível, conforme o seu estado vibratório e de amadurecimento evolutivo. Né? Então, essa última parte ela é muito importante, porque ele diz: eu posso oscilar de um para o outro, conforme o seu estado vibratório e de amadurecimento evolutivo. Então, nós sabemos que o pensamento é o quê? É vibração. E a vibração ela é uma coisa tão séria, porque na maioria das vezes a gente luta com os pensamentos, né? Porque a gente vive em luta, inclusive, com a gente mesmo, e a gente vibra. E essa vibração, ela é determinante para me deixar bem ou para me deixar mal. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo, que eu acho que as histórias, elas ilustram e fazem com que a gente realmente entenda. E aí eu vou pegar, nós vamos entender um pouco das aulas anteriores, que
pessoal aqui acho que já ouviu falar dos chakras, né? Ou participou da aula da quarta-feira. Então, para ver o que é a vibração, vem de um pensamento e eu começo a vibrar naquilo ali de forma inconsciente, ou seja, não percebo, acabo trazendo manifestação física, né? Eu comecei na semana passada, eu acho que faz uns 10 dias, como uma contração no coração, uma contração que eu quero dizer assim, o meu coração batia diferente. Isso já aconteceu comigo em outro momento da minha vida. O coração bate diferente, como se desse um descompasso, e me dá uma falta de ar, assim, mas muito rápida, e um desconforto, como se tivesse um aperto no peito, né? Isso começou a acontecer 2, 3 vezes ao dia, e como já aconteceu antes, e agora a gente estuda, todos nós, né, e sabemos que não existe efeito físico sem pensamento, né, ou seja, toda manifestação física de doença está ligada a um tipo de pensamento, ou seja, uma vibração, né? Então, num dia durante a oração, que eu faço as minhas orações todas as noites, e das 10h30 às 10h45, então é um hábito que a gente conversa sempre, né, que todos deveriam ter, e eu pedi para Deus que me mostrasse que tipo de pensamento que desencadeou aquele movimento e que estava me trazendo esse desconforto físico. E logo no final da oração, eu lembrei, né? Eu soube o que tinha acontecido. Nós estávamos na praia há uns 15 dias atrás, um pouco mais, e veio um guarda-sol voando, né? Deu um vento, uma rajada de vento, e o guarda-sol veio de ponta no meu filho. E não machucou, né? Machucou, só arrochou, mas assim, entrou entre o braço e o peito, né? No vão do braço. Então, se tivesse 3 centímetros para um lado ou para o outro, teria pego no peito dele, né? E aquilo me assustou muito, e eu não tinha percebido que tinha sido aquele movimento ali, que tinha... É um pensamento que foi inconsciente e que veio me trazer um desconforto. E aí eu fiquei, naquele momento do susto, eu reverberei há um ano atrás, que foi na mesma época, acho que quase no mesmo dia que ele teve a queda do cavalo e quebrou o braço. E daquele dia em diante, sempre que eu olhava para o meu filho, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com ele. E eu não percebia. E aí eu estou dando esse exemplo para a gente ver como trabalha o subconsciente, né? Então, eu olhava para ele, se ele corria, eu dizia, cuidado, não vai cair, e não sei o quê. E isso foi automático, sem percepção consciente, né? Então, eu estava trabalhando no meu porão, nos meus medos, na minha insegurança. E isso causou o quê? O meu chakra cardíaco ficou completamente desestabilizado. E eu sou reikiana, né? E eu consegui perceber, eu fiz uma autoaplicação de reiki, e aí vou dizer para vocês que no dia seguinte, todos os sintomas sumiram, não tive mais esses episódios no coração, e consegui me livrar desse problema, né? Então, a importância de a gente estar consciente e de entender que tudo tem uma ligação, que não aparece uma palpitação no meu coração do nada, que não aparece uma pressão alta do nada, uma pressão baixa, um problema, seja lá aonde for. E a gente está tão no inconsciente, está tão no porão, que a gente acaba não percebendo. Espero que o exemplo tenha ilustrado de uma forma que todo mundo tenha entendido, né? E estava esperando a oportunidade de contar para vocês, porque foi uma experiência muito bacana. E depois eu entendi ainda que Deus estava me dando uma oportunidade de ver, porque quando a gente fala aqui, seja de qualquer assunto, quando a gente vivencia uma situação como essa e traz como um exemplo, ele é muito mais verdadeiro, porque verdadeiro no sentido de que assim, eu vivenciei e estou contando para vocês. Então, e aí, quando eu percebo essas coisas, eu agradeço muito a Deus, porque a minha vida vem
me trazendo situações que só reafirmam o que a gente vem estudando já há bastante tempo. Ô, Cris, Oi, Jorge. você pode voltar lá? Eu queria falar só um pouquinho sobre as variações vibratórias, né? Que elas são muito importantes para que todo mundo entenda. Quem faz o curso de quarta-feira vai entender melhor, porque a gente vai ficar um bom tempo falando sobre isso, mas quem não faz seria bom. Sim. Normalmente, nós recebemos sugestões. Então, o próprio professor Baldi, ele diz assim, ó, cuidado com as sugestões do seu subconsciente. Então, qualquer pensamento que você tenha, ele é uma sugestão, que pode vir do seu subconsciente e pode vir do campo que você está se relacionando, que pode ser dos encarnados, da sociedade que você está vivendo, do seu trabalho, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, marido, mulher, etc. Todo mundo está te dando sugestão. E pode ser do mundo espiritual também, que você recebe sugestões através do processo mediúnico, né? E essa sugestão é que é perigosa. Porque se você recebe, vamos tratar aqui da questão nem tão dos desencarnados, mas do seu próprio subconsciente. Você amanhece muito feliz e, de repente, você tem uma sugestão de tristeza ou sua mente se identifica com qualquer coisa que te leva a uma baixa estima, uma tristeza ou um incômodo. Aí você baixou sua vibração. E aí é o perigo. Quando você baixa a vibração, você muda a qualidade dos fluidos e você muda o campo de relacionamento de um campo que estava feliz para um campo que está ruim. E você pode ficar lá por indução, receber mais induções referente àquele tipo de situação e não sair. E tua mente começa a trabalhar só sobre aquele assunto, de que fulano fez isso, fulano fez aquilo, que fulano falou mal, que isso e aquilo, e de fofoca, e disso, daquilo, ou se você tem baixa estima, tem uma mente hipopsíquica, né? De baixa autoestima, você vai dizer, olha, eu não presto, realmente eu não presto, ou vai se sentir culpada por alguma coisa, e tua mente ela vai ficar em círculos nesse mesmo assunto, às vezes por dias. E isso é o que se chama de distonia. Distonia é quando você se contrai numa única vibração, numa única frequência, e fica criando ressonância nessa frequência, que se for baixa, é muito ruim. Então, por isso que o nível tem que ser consciente. Ele diz lá, ó, desperto e acordado. É desperto e acordado, é vigilante, saber que tipo de pensamento você está tendo, que tipo de vibração é aquela, e aonde aquele pensamento vai te levar a se relacionar, tanto com os encarnados, como desencarnados, como o teu subconsciente. E qual é a perspectiva evolutiva da ideia de Deus para aquele momento? Isso é uma coisa que nós não fazemos, não temos hábito, porque nós vivemos no automatismo, nós vivemos no momento, né? Aquilo que o pensamento manda fazer, você faz aquilo que o pensamento... Você nem questiona o pensamento, não passa nem pela cabeça da maioria das pessoas questionar o pensamento, analisar o pensamento e ver o que ele produz. Mas ele produz vibração, ele produz fluidos, ele produz vários tipos de doença e tudo que você pode imaginar é feito pelo seu pensamento e pelas variações fluídicas que ele produz. Então, e pelas vibrações, porque pelas vibrações você traz um retorno ao teu campo, daquilo que você está pensando. Então, só para vocês terem uma ideia, quem tem muito medo se relaciona com medo. Como ele se relaciona com medo, ele vibra nessa faixa, ele traz para o campo dele só coisas que vão dar mais medo para ele. E é uma questão só dessa distonia, porque se você mudar a faixa vibratória, a frequência, mudando o pensamento, que pode ser através da oração, você muda todo esse quadro. Então, é fundamental viver consciente, viver acordado, vivo, ativo, no consciente, não no subconsciente, não aceitando as sugestões e as induções e as manipulações da mente para te levar para lugares que você não quer estar porque são muito ruins, ou que você não está preparado ainda para resolver.
Então, é importante vocês entenderem isso. Tudo que você pensa é um conteúdo mental que você já traz, mas ele pode ser modificado, ele deve ser modificado. Você encarnou para modificá-lo, mudando a faixa vibratória dele. Então, o pensamento chega, você observa, você analisa, você reflete sobre ele e você muda o pensamento. Você muda o pensamento, você muda tudo. Mas para isso você precisa estar consciente. Muito obrigado, Cris. Então, e uma dica, né, é que a gente não se acostume com esses pensamentos negativos, porque se a gente acorda bem e, de repente dá um desânimo, sei lá, e eu acho que é importante a gente parar, e isso é importante de estar atento, porque, não estou bem. Para tudo, se recolhe por um minuto, que seja onde estiver, senta num cantinho, faz uma oração, muda a tua vibração. Porque quando a gente está numa vibração negativa ou positiva, a gente se encharca desses fluidos, né? A gente encharca o corpo e isso traz desânimo, falta de disposição, dor de cabeça, e o contrário também é verdadeiro. Se tu tá com bons fluidos, te traz disposição, alegria, vontade, e então é importante que a gente não deixe esse tipo de pensamento se instalar. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente realmente está acordado, né? Está ativo e não ali à mercê das induções. Pode falar, Clô. Só aproveitar essa fala do Jorge, acho que eu já comentei nas aulas do equilíbrio, mas como tem bastante pessoal novo aqui, eu lembro que nas primeiras vezes que o Jorge falava com a gente no grupo dos jovens, né, de questionar o pensamento, não aceitar os pensamentos assim, né, que vem, já agir, já aceitar a sugestão. Eu lembro que nas primeiras vezes eu ficava assim, nossa, meu Deus, mas como assim? Como que eu vou fazer as coisas sem me orientar pelos meus pensamentos? Como que eu vou questionar eles se foram eles que basearam minha vida até agora? E aí, conforme a gente vai estudando, enfim, vai se observando, tu vê o quanto realmente você só gera os mesmos resultados seguindo os teus pensamentos, né? Porque é total parte do inconsciente, desses instintos que reverberam para que a gente continue sempre fazendo as mesmas coisas. E aí hoje tu para e olha, né? Lógico que ainda é muito identificado, são muitos pensamentos que passam desapercebidos, mas alguns assim que a gente já consegue observar um pouco melhor, ou até o próprio efeito físico que tem, né? Esses mais instintivos que tu sente assim aquela situação vindo e aí tu fica assim, não, peraí, né? Aonde que isso quer me levar? Aonde vai chegar se eu realmente for orientada por esse pensamento, né? Eu vou escolher agir de novo dessa mesma forma ou eu vou escolher agir diferente? Então é aquela velha fala, né, que a gente sempre brinca do não fazer nada. O não fazer nada é não fazer isso que os meus instintos e os meus pensamentos estão mandando. E aí, quando você começa a ter esse controle sobre a vida, eles também tentam te dominar de outras formas, tentam te sugerir de outras formas, sempre vem de uma forma fantasiada para que seja mais atrativo para você naquele momento. Então, por isso que a nossa percepção vai aguçando e cada etapa do processo é muito valiosa e a gente se conhece mais e mais, porque ele sempre vai tentar ali te manipular e aí tu pega assim, não, peraí, aquele mesmo pensamento, só que agora tá vindo disfarçado com uma cara mais bonitinha para ver se ele agora cola, né? Então, essa transformação verdadeira, quando ela acontece, é muito importante para a gente cada vez ter mais consciência de tudo isso, né? Era só para contribuir. Valeu, Clô. Então, continuando, né? A gente tem 5 minutos ainda.
Assim, o subconsciente, o consciente e o superconsciente são três formas de existência do mesmo eu, observado em três de suas dimensões diferentes, sucessivamente conquistadas por evolução. Então, vamos em frente. Logo, a dimensão do consciente domina a do subconsciente, a do superconsciente é superior à do consciente. Também a razão domina o instinto e a intuição é superior à razão. Então, gente, o que ele quer dizer? Aquele movimento inicial, né? Essas fases vão se sobrepondo, ou seja, a minha construção de hoje, o meu esforço de hoje vai virar o meu inconsciente, e assim sucessivamente, né? Então, um vai sobrepondo o outro e é assim que a gente vai evoluindo. Então, o que a gente pode imaginar? Um ser evoluído dentro das nossas condições de imaginação. O que a gente consegue imaginar? É possível, né? Isso está na nossa estrutura. O nosso eu, tanto que a evolução é do átomo ao arcanjo, né? Então, a gente tem muito caminho pela frente e é dessa forma, né? Sobrepondo o nosso subconsciente através do esforço que a gente vai alavancando a nossa evolução. Ah, aqui tem um desenho bem bacana, né? Que eu queria mostrar desde o começo, que é essa parte submersa, que é o tamanho de tudo do subconsciente, né? De todo o conteúdo que a gente tem ali. Representa o trabalho já realizado, cujos resultados ficaram definitivamente adquiridos e fixados nos instintos, né? Então, qual é a saída que a gente tem? Qual é a única saída que a gente tem? É que quando isso venha à tona, né? Então, quando essas informações que estão aqui se manifestem para que a gente consiga ver, que não seja só um movimento automático, ou seja, tá, eu sou assim, continuo assim, eu sou assim, continuo assim. Sabe aquele hamsterzinho na roda? A Claudine usou uma figura do homem, né, naquela rodinha, achei muito bacana, porque a gente faz daquele jeito, né? Fica rodando sem mudar nada. Então, qual é o objetivo? O nosso grande objetivo é trazer o que tem aqui no subconsciente. Quando isso aflora, eu consigo usar da minha inteligência, das minhas potências, e transformando isso que surge num outro tipo de sentimento, de pensamento. Como o Jorge falou, qual é o contrário do irritado, do raivoso? É a mansidão. Então, esse é o grande objetivo da nossa evolução, e transformando os sentimentos que não são convergentes com Deus, com o Evangelho, com a lei, em sentimentos que são convergentes, né? Então, é só através desse tipo de movimento, de muita observação, muita vontade, muita tenacidade, e a gente consegue se movimentar evolutivamente, né? E não ficar ali estagnado, querendo mais do mesmo o tempo inteiro. Quer falar de novo, Clô? Ou a mãozinha ficou aí? Não, eu esqueci de baixar. Tá, não, é que eu não tinha visto se tinha baixado ou não. Ô, Cris, eu posso falar? Opa, por favor. Não, é que está faltando pouco tempo, eu só queria deixar uma ideia para todo mundo pensar por esses dias. Se eu tenho... Meu subconsciente, ele reflete o meu conteúdo mental, que é o conteúdo das minhas experiências, de toda a minha existência, e o Kardec ele utiliza do átomo ao arcanjo, mas antes do átomo, quando Deus me criou, e depois da queda espiritual a nível atômico, e depois a ascensão até o arcanjo, e eu vou conquistando de novo essa abertura de consciência desde o mineral, né, e caminhando, e esse conteúdo é o que eu tenho hoje.
E essa é a minha verdade, é aí que eu quero chegar. Eu tenho uma verdade, mas ela é uma verdade particular. E por isso que o mundo está cheio de conflito. É essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo. Você que tem família, marido, filhos, o outro que no trabalho tem problema, o outro que tem problema no trabalho, em casa ou com os amigos, por que você tem esse problema? Porque você tem uma verdade particular. E você quer que essa verdade particular prepondere sobre a verdade particular do outro. Eu tenho uma verdade particular, a Cris tem a verdade particular dela, a Claudine tem a verdade particular dela, e é individual. Agora, o conflito ele parte do momento que eu quero que a minha verdade particular prepondere sobre o psiquismo e a vida da Cris, ou do Claudine, ou da Tinelli, ou de quem estiver aí. Ou vocês estão fazendo isso no seu universo e criando conflitos e lutas e decepções e desilusões, porque isso nunca vai dar certo. Porque tem uma lei de liberdade, Deus deu liberdade para todo mundo, mas não para você controlar e dominar o próximo a partir da sua verdade. Então, essa verdade que é sua é para você evoluir a partir dela. Esses instintos vão chegar e você, por lei de evolução, tem que dar uma nova transformação a cada uma dessas situações. Eu gostaria de lembrar que eu falei no começo, que todas as vezes que você olhar uma situação dessa, se você se perguntar, essa é a minha percepção, mas qual é a percepção real? Porque a nossa percepção particular, a nossa verdade particular, não é a verdade de Deus. Na verdade, ela está em contradição, em revolta com a verdade de Deus. Então, quando você olhar os conflitos que você está vivendo, seja ele em qualquer campo, as lutas que você está travando, pense nisso. Que você quer que a sua verdade prepondere, mas não vai acontecer. Seria bom você buscar qual é a verdade de Deus e transformar sua mente e o teu espírito a partir disso. Era isso, Cris. Muito obrigado. E não usar de negação, né, Jorge? Porque como a gente nega, nós somos negadores, meu Deus. E a negação, ela é, como o nome já diz, né, ela é um grande impedimento, porque quando eu nego, eu coloco uma barreira, né? Eu levanto um muro na minha frente. Porque se eu nego, eu não vejo. Simples assim, né? Então, para a gente pensar nisso também. Então, a gente já está no nosso horário. Eu vou só parar aqui.